Oi. Aleluia, glória a Deus. Shalom, graça e paz, pode ir se assentando. Um bom dia a todos vocês. Nós estamos hoje num rally aqui de liderança. Vamos ter um dia mergulhados na palavra, no ensino, nos processos de liderança que todos nós... Quem aqui não é líder de célula? Quem aqui não é líder de célula? Se coloque em pé. Os que não Ainda são. não tem uma célula. Os que não são. Vamos aplaudir aí esses irmãos que estão aqui nesse congresso. Com certeza Deus tem um projeto na sua vida de te tornar Aleluia. um líder multiplicador, um líder que vai construir o reino de Deus nessa cidade, nessa nação e aonde o Senhor te levar. O Senhor te abençoe e o Senhor derrame os propósitos dele na tua vida e em toda a tua história. Em nome de Jesus, vamos aplaudir mais uma vez eles e pode se assentar. Agora, vamos ficar de pé, todo mundo que é líder de célula. Todos os líderes de célula, M12, todo mundo que está aqui e faz a visão celular acontecer. Agora eu queria que você fosse ao seu irmão e dissesse parabéns pela sua liderança. Saia do seu lugar, 2 ou 3, 4 pessoas. Diga parabéns pelo seu trabalho na sua cidade, trazendo vidas para o Senhor Jesus. Parabéns porque você ganha vidas, consolida vidas, discipula. Parabéns pelos encontros. Parabéns pelas libertações que o Senhor tem te usado para ministrar pessoas. Parabéns porque Deus tem te usado para curar, para libertar, para transformar vidas e territórios. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Vocês podem sentar. Amém. Olha só, coloca o slide, a imagem do que nós vamos ministrar essa manhã. É um assunto bem pesado. Nós queremos... Bem pesado porque é um elefante? Nós queremos hoje, essa manhã, dar uma pastoral nas lideranças, nos apóstolos, nos bispos, da visão celular, que trabalham dia e noite. E talvez você diga assim, é porque a gente não vai falar sobre célula? Vai. Sua igreja não vai crescer se esse elefante estiver sentado no seu púlpito. Suas lideranças não vão crescer se esse elefante... a tromba dele não estiver cortada e ele estiver de fato fora da vida. Então é uma pastoral que a gente quer que você entenda que a santidade e uma vida equilibrada na sexualidade do líder, do pastor, é fundamental para o crescimento do ministério. Eu posso ouvir amém? Mas esse elefante... ele vem para a célula toda semana? Esse elefante dorme com cara. Dorme? Com cara ou com a coroa, depende. E aí eu quero que você bote a mão no seu coração para nós orarmos. Feche os seus olhos. E você vai dizer assim, Espírito Santo, o Senhor me trouxe essa manhã, neste lugar. Fala comigo, ministra minha vida, fala o meu coração. Em o nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu te peço a tua graça, a tua cobertura, a tua proteção, que ao abrirmos este assunto aqui, meu Deus, homens, adultos, jovens, meu Deus, mulheres, idosos, todos que estão aqui e que têm um chamado à liderança, ou até talvez nem tenham, meu Deus, mas lidam com as demandas da sexualidade humana, meu Deus. Nós queremos pedir, Senhor, que o teu Espírito se mova sobre nós essa manhã, se mova, meu Deus, neste lugar, e o Senhor venha quebrando cadeias, quebrando amarras, destruindo tabus, removendo, meu Deus, grilhões e projetos satânicos que tentam destruir a vida dos discípulos, dos pastores, em nome de Jesus. Amém
e amém. Você recebe, você pode aplaudir ao Senhor. Nós vamos começar aqui falando sobre sexualidade, as demandas da sexualidade dentro das igrejas. Nós estamos vivendo numa sociedade que ela está debaixo de uma overdose sexual em tudo que vive e que faz. Ok? Pode já tirar o slide aqui, foca aqui em mim. E o que a gente quer dizer essa manhã aqui para vocês? Nós vamos falar algumas coisas aqui, como pastores que somos, psicanalistas e especialistas em sexualidade. E como especialistas nisso, e trabalhamos muitos anos, nós temos visto muitas igrejas se deteriorarem pelo desequilíbrio de líderes que não cuidaram da sua sexualidade. Porque você pode estar no altar, pode estar no púlpito, mas depois que você desce do púlpito, ministra a palavra, você vai para a sua casa, você lida com as demandas da sua sexualidade. E se você não tiver uma sexualidade saudável, equilibrada, o homem de Deus, a mulher de Deus, o levita de Deus, a levita de Deus, o apóstolo, a epístola, quem quer que você seja, você vai lidar com a sua demanda. E a sexualidade, ela é uma coisa muito magnífica, fantástica que Deus deu, que vem desde o nascimento. No momento que a gente nasce, o bebê já lida com essa sexualidade, até o dia que morre, até idosos, né? Tem gente, o idoso, tu viu aquele idoso imoral, tu viu aquela mulher, meu Deus, que mulher acesa, que velha acesa. A velha acesa, não fale muito, porque um dia você pode ser uma. A velha acesa, ela está expressando a sexualidade dela de alguma maneira. Equilibrada ou desequilibrada vai depender da posição de você estar falando. Outra coisa, os púlpitos não falam sobre isso. Por que tantas quedas? Porque não há instrução. Por que tantas quedas ministeriais sobre as demandas sexuais? Porque não há instrução sobre isso. E eu quero te mostrar a realidade disso. A nível de Brasil e de mundo é pior ainda. Nós somos uma das maiores nações evangélicas do mundo, junto aos Estados Unidos, junto ao Brasil, maravilhosos. E isso significa também que o número de escândalos sexuais no meio da eclesia, no meio do corpo sacerdotal, é gigantesco. E às vezes parece que é um assunto tão longe lá, mas não é. E Deus tem nos despertado. Trabalhamos há mais de 20 anos com igrejas celulares, e a gente lida com as mais variadas demandas que você não pode nem imaginar. Melhora meu retorno aqui, aumenta meu retorno, por favor, mesa. E você talvez não tenha nem noção das coisas esdrúxulas que findam chegando nas nossas mãos, que vão às mãos do apóstolo René, e que é um elefante branco, mas com tantas lideranças crescendo, nem todos recebem o preparo eclesiástico adequado, mas às vezes tem o preparo eclesiástico, mas não tem uma educação sexual equilibrada. E nós queremos mostrar algumas coisas aqui para você entender. Eu quero começar com os slides para você ver. Olha o que está acontecendo. Pode colocar o primeiro slide aqui. Eu vou trazer aqui alguns artigos de jornais, né? Algumas notícias, na realidade, que aconteceram para você ver como que o mundo eclesiástico está complicado. Escândalo. Pastor, líder de igreja, é pego traindo a esposa com fiel em motel. Isso virou rotina. Lá em Manaus, o pastor foi para o motel e aí deu aquela enxurrada terrível, aquela chuva que alagou o motel. E ele teve que ser resgatado com a amante. E foi público para toda a cidade. Público, notório, todo mundo. E a mulher lá fora esperando. Esperando o dilúvio passar para Noé sair da arca. Por quê? Nada, falei demais. Eu não ouvi. Amor, tu te comporta, esse pessoal é evangélico. Nada de fofoca. Outro artigo aqui, vamos ver, outro artigo. Pastor descoberto em traição com irmã no motel, deixa o cargo, ok? Outro artigo. Brasil, pastor líder de igreja é flagrado traindo a esposa com fiel em motel. Isso aqui não é um, não é dois, são dezenas.
Quando um dos senadores da República foi tratar sobre a demanda da pedofilia nas igrejas, os pastores estavam quase que passando um erro, passando em número de denúncias dentre os padres. Misericórdia. Por isso foi amado. É gigantesco, é gigantesco. Por isso que é um elefante branco. Quando veio à tona o Vaticano, por que o Vaticano está alheio a tantos pecados de pedofilia dentro da igreja? Não só a pedofilia, mas a homossexualidade. Eu estive em Roma e um dos apóstolos lá me disse: apóstolo, aqui em Roma, ele mora em Roma mesmo. Ele disse que em Roma é muito desacreditado, porque a maioria desses padres são. E ele disse: eu mesmo, num trabalho que fazia em atendimento em casas, flagrei, gay. Ele me contou 3 casos que eu disse: eu não acredito. Ele disse: tinha um que ele era idoso, e no dia que ele ia pegar, que o Michê ia lá, ele chegava com a secretária dele e disse: por favor, durma. Porque ele tinha medo de ser morto por um desses rapazes e ninguém saber. E ele queria saber que quando o bofe chegasse lá, tinha alguém em casa, para que a pessoa não se apropriasse de bens, fizesse o uso sexual lá dele e fosse embora. É uma coisa absurda, isso assim dentro dessa demanda que eu te falei. Mas e nós evangélicos? Vamos ver. Esses casos de motéis se tornaram corriqueiro, mas tem algumas outras coisas mais esdrúxulas aqui. Pastor homofóbico renuncia após ser pego conversando num aplicativo de paquera gay. Isso foi nos Estados Unidos, foi um escândalo. Esse é um pastor de uma igreja grande. E ele era homofóbico no sentido de ele falar sobre, pregar contra as questões da homoafetividade. Só que teve um site que descobriram uma denúncia muito grande, acho que uns 3 anos atrás, em que vários conteúdos foram expostos de sites pornográficos, sites de relacionamentos homossexuais, e nesse site vários líderes evangélicos estavam. E ele foi um desses. E no mínimo 3 desses que foram expostos se suicidaram quando veio à tona. Tá? Então esse caso aí, esse pastor é um desses casos. Pode passar ainda. Pastor casado é pego traindo. Aí é ele mesmo, é o mesmo artigo. Vídeos gays, já viram? Ok, pode passar. Pastor suspeito de pedofilia é preso em Manaus. Tá? É só ele. Muita pedofilia no meio. Você precisa entender que manter relações sexuais com pessoas abaixo de 18 anos configura crime, especialmente adultos, tá? E muitos pastores estão entrando nessa esparrela porque estão se envolvendo, pastores, homens, como a gente está falando aqui da liderança, e desses pecados que acontecem dentro da igreja, é muito sério. Nós acompanhamos um caso que ele, com uma igreja com mais de 2.000 pessoas, se apaixonou pela filha de um discípulo dele, a garota de 15 anos. E ele com filhos mais velhos até. E a coisa foi tão absurda que o escândalo ficou dentro da igreja. E ele, aí depois foi perdendo a igreja, tiraram ele. Ele teve a loucura de ainda ir falar com os pais para pedir a garota para casar com ele. Mas aí você diz: mas o que é isso? É só carnalidade? Não, a gente vai falar aqui dos transtornos psicossexuais que as pessoas têm, que muitos líderes podem ter, e que está dentro com eles. Você pode estar aqui hoje e ter uma demanda na sua sexualidade gigantesca, e você é um homem de Deus, um líder de Deus, um apóstolo, um bispo, um pastor, uma pastora. Então, por que nós temos que falar sobre isso? Porque tornou-se um elefante branco. Quem vai falar? Quem vai combater isso? Quem vai pontuar? E também, apóstolo, a nossa missão de igreja é vencer o pecado em Cristo Jesus.
Então, nós somos uma igreja que trabalha ganhando vidas. E esse processo que as pessoas veem, né, todos nós viemos de um império de trevas e fomos transportados pelo novo nascimento em Cristo Jesus para a luz. E nesse processo de consolidar e discipular, nós vamos precisar enfrentar as demandas sexuais. Assim como enfrentamos os outros processos pecaminosos da nossa vida, temos que deixar a mentira, temos que deixar as brigas, temos que deixar roubos, temos que deixar as formas erradas da sexualidade. Então, a igreja, nós estamos aqui num rally, num treinamento de liderança, que trabalha em células. E nós queremos que isso seja tanto para a sua vida pessoal, como de ferramenta para o seu trabalho diariamente, discipulando pessoas. Nós vamos precisar ter cada dia mais ferramentas para lidar com a sexualidade. Imagine só que daqui a 30 anos, vamos dizer, daqui a 30 anos, se a igreja não se multiplica, se o reino de Deus não avança, vamos imaginar que daqui a 30, 40 anos nós teremos mais casais homossexuais ou heterossexuais? Sim, com toda uma propaganda, uma estrutura política, educacional, fazendo a transformação das crianças. Nossas crianças, olha, a geração de 25 anos para baixo, gente, já está transformada. Seu filho, os seus netos, quando ouvem falar sobre a questão da homossexualidade, para eles é uma coisa comum, corriqueira, normal. Ser bissexual é coisa comum. Então, daqui a 50 anos, numa engenharia de desconstrução sexual, de desconstrução do masculino e do feminino, como a sociedade, vamos imaginar, somos líderes, somos apóstolos, somos pastores aqui, você é um pai de família, você é um líder de célula, daqui a 50 anos, se a igreja não avança, a engenharia social que está aí, ela está trabalhando em todos os sentidos para a desconstrução do ser humano, e a sexualidade é hoje a principal ferramenta para desconstruir o masculino, a principal ferramenta para desconstruir a fêmea e trazer uma desorganização completa social, até para o estabelecimento do anticristo. Então, a igreja precisa estar paramentada para o combate da malignidade na área sexual. Então você está vendo que são várias as vertentes. E como ela disse aqui, é uma engenharia social, é uma construção que está acontecendo. E a gente já está vendo esses artigos aqui, eles já são um fruto disso aí, para você ver resultado até tornar-se normal. Você vê um artigo, lá na minha cidade aconteceu, um pastor safado também fez isso. Não é um pastor safado, é porque tem muito safado dizendo que é pastor. É verdade. Ok? Vamos ver mais um aqui para você entender, vamos lá. Pastor sugere que crianças têm culpa por serem abusadas. Criança nunca tem culpa. Tanto que quando a gente trabalha com crianças abusadas, adolescentes abusados, uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer no atendimento é inocentar. Porque a criança já vem com a pecha, né? De aquilo ali, não, eu contribuí, eu ela fiz. Ela não tem culpa, mas ela se sente culpada. Por causa do próprio processo da sexualidade no ser humano, a culpa vem de alguma maneira, tá? Mais adiante, vamos ver se esse é o... tem mais um. Pastor evangélico... Opa, bota aí. Evangélico é condenado a 27 anos de reclusão por pedofilia. Então, eu quero te dizer que se você entrar no Google, você vai ver centenas e centenas de casos. E aí vai, olha esse caso aqui que eu acho que é vídeo. Já acabou isso aí, se não entra o vídeo. Tem mais um? Tem mais um. Polícia Civil prende pastor acusado de abusar de 10 meninos em Várzea Grande. Eu quero que você entenda que esses homens foram ungidos de alguma maneira, esses homens tinham algum rebanho, esses homens e mulheres que você vai ver também,
Eu atendi um caso que ele disse assim: apóstolo, me viram muito triste no meu trabalho, porque a minha mulher, ela entrou ali, depois dos 45 anos, ela entrou no processo de menopausa, e muitas mulheres, quando entram nessa fase, elas viram a monga, né? Se elas não se tratam, elas ficam, às vezes, transtornadas, é o melhor termo, né? Nas questões hormonais, na contagem da vida, está chegando aos 50, ou passou dos 50, o que eu tenho, isso, aquilo, outro. Então, a sexualidade delas também é visitada das maneiras mais diferentes. E essa mulher, ela tendo o trabalho dela dentro da igreja, né? Ele não era pastor, ela era. E aí ela quis sair do casamento, uma confusão só. Aí ele estava muito abatido no trabalho, e aí ele foi com um amigo dele, disse: rapaz, por que tu está tão triste assim? Tu não está normal. Ele disse: não, cara, eu estou enfrentando uma crise na minha conjugalidade, meu casamento, minha mulher. Cara, tua mulher não é pastora? É. Cara, mas deixa eu te dizer um negócio. Rapaz, hoje está tudo normal. Eu estou transando com uma pastora lá daquela igreja. Ele disse: o quê? Aí deu o nome da denominação lá. Sério? Cara, esses negócios desses crentes mal furada. Eu estou transando com elas. Mentira, mentira. Aí pegou aqui, olha aqui. Tá vendo ela? Mostrou que ela no altar pregando. Tá vendo essa aqui? Esse é o marido dela. O marido dela sentado e ela pregando. Tá, ela é. Agora olha aqui. Mostrou ela nua com ele na cama. Nua com ele na cama. Entendeu? Aí ele disse assim, outra coisa. Aí o outro, ouvindo a conversa, disse: e a minha que é para a igreja? Quando eu descobri, o pastor era amante dela. Ele disse: o quê? Tá, isso é um discípulo nosso, tá? Da geração de 144, me contando essa história. Eu disse: amante dela. Amante foi, eu descobri. Aí depois ele me contou: apóstolo, eu fui desabafar. Eu me sentia mais mal ainda ouvindo todas essas histórias. Porque isso, amados, tem se tornado recorrente, constante. O que nós vamos fazer, como eu disse ainda agora, esses homens, essas mulheres, eles foram ganhos, eles estão na igreja, eles participam de congressos, eles dirigem grandes instituições. Acho que há 8, 10 anos atrás, um dos maiores pastores da denominação batista, lá nos Estados Unidos, foi descoberto dentro de um motel com um homossexual. E esse homossexual veio à tona, veio na CNN. A CNN é como a Globo aqui no Brasil. O que puder destruir evangélico, ela faz. O que puder fazer para destruir o cristianismo naquele país, faz. É um globo lixo lá. E trouxe, a CNN botou, nessa época nós morávamos lá, e nós vimos, acompanhamos todo o caso. Agora aquele cara, ele simplesmente representava toda a convenção batista do sul dos Estados Unidos. Ele perdeu tudo, gente. Ele foi para, disciplinado. Ele foi disciplinado e perdeu o salário, perdeu casa, perdeu família. E assim, aí um dia eu estava num voo, aí procurando vídeos, né, reportagem, aí vi como está a vida do pastor tal. Eu disse: cara, fizeram até reportagem sobre isso. Eu fui assistir a reportagem, aí está lá ele numa foto, ele disse, na frente de uma mansão, ele com 5 filhos adolescentes. E aí ele disse, na frente da mansão dele, aqueles caminhão da U-Haul, que é de mudança, várias caixas, e ele dizendo assim: foi isso aqui que restou da nossa casa, da nossa vida, a gente tem que procurar uma outra casa. Teve que procurar outra casa, ficou desempregado. Ele ia procurar emprego nos escritórios, ele era administrador. As pessoas: você não é aquele pastor que caiu? Era complicado demais. Ele foi no show, depois de 3, 4 anos, no show da Oprah. Acho que você conhece aquela apresentadora americana, né? A Oprah. E ela, no meio da entrevista, falando: mas você tinha isso, aquilo, outro, você já se recuperou? Mas não existe isso mesmo, você não era gay, e você, por que você não confessou logo isso e tal, pá. Aí ele falou lá uma coisa e ela disse assim: mas se o senhor tinha tendência para ser gay,
por que o senhor não assumiu logo isso? E ao invés de o senhor causar todo o transtorno que foi, que afetou a nação, isso, aquilo, outro. Aí a mulher dele disse assim, eu posso responder? Não é porque eu tenho tendência para roubar que eu vou virar ladrão. Aí a Oprah levantou, voltamos depois dos comerciais. E ele não voltou mais. Tirou. Então, o que é que ele não tratou? Ele também no início da conversa, como ele já estava ali resolvido, ele disse assim, eu vivi um abuso sexual na infância e eu nunca tratei esse abuso, Oprah. E ele era algo que estava ali dentro de mim, que mesmo eu crescendo, mesmo evoluindo, mesmo o ministério de ponta, virando, crescendo como estava, eu tinha essa demanda, e são essas demandas, é esse Azazel, como o apóstolo Eder falou ontem aqui, que nós líderes precisamos cuidar. Olha só, vamos entrar aqui nesse vídeo para você ver ainda mais como a coisa é complicada, para entrar mais profundamente, líderes. Quero ver o primeiro vídeo aí que temos. Olha só dessa vez, mais um daqueles casos lamentáveis que a gente vai estar trazendo aqui, jogando luz, porque circulou nas redes sociais no último fim de semana um vídeo que deu o que falar, para dizer o mínimo. Nele, uma mulher flagra seu esposo em um motel com a amante. Até aí já vimos essa cena antes no Brasil, mas o que tornou o caso ainda mais curioso, para dizer o mínimo, foi a alegação de que o homem, identificado como um pastor evangélico, estava traindo a própria esposa com a própria sogra. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Cuidado para não bater o carro, cuidado aí para a noite não engasgar, mas é isso. Traiu a própria esposa com a própria sogra. Nossa. É, meus amigos, cenas lamentáveis. Olha, para você que está assistindo, obviamente uma confusão, pega para capar, um Deus dará, todo mundo ali vendo essa cena chocante, para dizer o mínimo. É rir para não chorar, meus amigos. Gente, eu quero lhe alertar assim, não é um negócio lá longe. Sim, a Gateway, ele está falando aqui, aquela igreja, uma igreja americana também, os escândalos sexuais, a Hillsong, escândalo sexual violento, como que aquele pastor, uma mega dimensão, aquela igreja lá, a igreja da Hillsong de Nova York, o pastor, uma celebridade violenta, com líderes, com astros hollywoodianos que estavam frequentando e experimentando libertação, também caiu em adultério, foi afastado. Então, eu quero dizer, pastores, que é um vírus do inferno, é uma pandemia dentro das igrejas. E que você não pode, a gente quer ser uma voz aqui hoje, até o apóstolo Fábio falou comigo, Arão, vamos tratar disso. Eu disse, Fábio, porque as pessoas vêm aqui, às vezes você vem aqui, eu quero saber como é que eu vou fazer a minha igreja crescer. Cara, não dá para te fazer a igreja crescer com uma bronca violenta, porque amanhã tu cresce, mas o risco desse negócio também crescer dentro de ti é pior. Não tenho nada, graças a Deus, ok, mas pulveriza aí, porque você pode não ter, sua mulher pode ter, seus discípulos podem ter. E um escândalo desse no meio da igreja é ruína, é vergonha, ok? Mais um outro vídeo aqui, acho que tem mais um, acho que é o da Flor de Lis. Gente, Flor de Lis finalmente está dando a volta por cima. Gente, eu tô surpresa, que muita gente tá surpreso que a Flor de Lis, ela assumiu um relacionamento com uma detenta. Oi. Isso, leva a balinha. Assim, gente, eu não sei se vocês sabem, mas, assim, 99% assim, das detentas, 99%, tem um relacionamento entre si. Não importa se... Os vídeos, tá? Estou sem retorno dos vídeos aqui. Mas a Flor de Lis, porque a Flor de Lis, uma personagem conhecida no país, né? uma deputada federal, e ela foi presa, matou um marido que era quê? Pastor. Né? Ela também. Mas o que ela acusou? Que o pastor tinha feito o quê? Só traído? Abusado. Tem denúncias de abusos sexuais desse pastor. Então, gente que estava lá em cima, eu estou te mostrando, desde o pastor da periferia ao pastor lá de cima. Aí ela chega agora no presídio, a denúncia nas mídias agora é que ela virou sapatilha.
Entendeu? Porque aí essa blogueira fala aí do caso das mulheres dentro dos presídios e homens também que findam se envolvendo sexualmente, né? A pastora Valéria, o apóstolo Valéria e o apóstolo Anderson trabalham com isso, eles sabem sobre as questões do alto nível de promiscuidade e proteção que essas mulheres até elas utilizam para isso aí. Então, uma pastora já mentalmente, emocionalmente, completamente comprometida. Então você pode ter sido ungido pastor, apóstolo, lindo e maravilhoso, mas se suas demandas emocionais não forem tratadas, se você for portador de algum transtorno emocional, psíquico, mental, eu quero lhe dizer, é questão de tempo para você cair. Se você não trata, falo-vos isso como não só pastor, mas alguém que trabalha com saúde emocional, com saúde mental, melhor dizendo. Então nós estamos aqui... Essa coisa funciona mais ou menos assim, quando as pessoas, né, a gente passa por traumas, e esse trauma vai afetar o ser, né, a plenitude do ser humano, tanto o espiritual quanto o mental e fisiológico. No caso, os traumas, às vezes não é necessariamente na área sexual, mas pode afetar, porque uma vez você tendo um trauma, você vai passar a desequilibrar e a não ter uma área de controle equilibrada, às vezes, para lidar com a pulsão sexual. Então, uma pessoa que lida com uma depressão, com uma bipolaridade, com vários outros transtornos de ordem emocional e mental, ela pode sim perder a capacidade de controle para lidar com a pulsão sexual, com o desejo sexual, a própria tristeza, o próprio conflito que ela está vivendo. Às vezes o sexo é uma maneira de aliviar suas dores. E é um desafio, porque às vezes o depressivo, as pessoas que estão tratando algum transtorno mental, quando elas não estão usando a medicação, isso é muito fácil de eclodir. E aí elas vão para um lado violento, mas de expansão da sexualidade. De expansão. E aí, às vezes, quando elas vão com a medicação, aí cai totalmente. Elas, né, estão dentro de um casamento, não conseguem ser ativas sexualmente. E isso causa uma disfunção muito grande. Aí a conjugalidade é afetada e vai ser mexida, né? E aí os dois ficam expostos, né? Principalmente outro cônjuge que vai precisar da vida sexual, que é uma necessidade, e não vai ter, e isso pode levar a um grande problema. Por isso nós estamos aqui, nosso tempo é limitado, mas a gente quer fazer diferentes abordagens, pastor, pastora, apóstolos, para você, se você sair daqui entendendo que esse elefante, ele precisa ser removido e tratado, quer na sua vida, ou na vida do seu discipulado, isso já vai ter resultados, porque o Espírito Santo vai te conduzir. Eu tenho mais um último vídeo, acho que tem mais um vídeo aí, confirma, mais um último vídeo, que vai falar de um pastor pedófilo, acho que é o pastor pedófilo que foi preso também. Olha só, essa polícia vai na casa dele, gente, olha que vergonha. Olha, a gente está acompanhando agora a saída dele. Ele que mora aqui em Valinhos, estava nessa casa. Só tem alguma coisa a falar? Os policiais não deixaram a gente falar com eles, como vocês percebem, mas ele entra aqui nessa viatura da Polícia Federal, agora às 3h08, e ele vai seguir para ser ouvido. Uma equipe de policiais federais. Acho que dá para você entender aí, né? Então, qual é a demanda aqui? O que eu quero? Eu quero causar um peso, sim. Eu quero despertar você, dizer, ei, vigia. Eu nunca pensei que isso podia acontecer na minha casa. A gente sempre acha que na casa do vizinho acontece. Nunca imaginei que ia acontecer na minha igreja. Olha, a Bíblia fala em Êxodo 28:42. Tá? Vai falar sobre as nossas peças íntimas, sobre as nossas roupas íntimas, sobre cuecas e calcinhas aqui, tá? Êxodo 28:42 diz assim: faze-lhes também calções de linho para cobrirem a pele nua. Irão da cintura
as coxas. Essa era um requisito que os sacerdotes, eles tinham aquelas roupas belíssimas, mas Deus disse assim, eles vão ter que estar com um cuecão de linho para cobrir a nudez. Sobre este aspecto aqui, continua o texto, olha só o que acontece aqui, porque que a nossa nudez, ela precisa estar coberta, e estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação, ou quando se chegarem ao altar para ministrar ao santuário, para que não levem iniquidade e morram. Se a sua sexualidade estiver descoberta, você vai morrer. Se a sua sexualidade estiver exposta, diz, olha, a sua nudez, vai falar de sexualidade, quando você vai lá no original, vai falar sobre a sexualidade, né? Vai falar sobre a exposição da genitália, né? E essa exposição da genitália, às vezes as pessoas confundem sexualidade com genitalidade. Sexualidade é uma coisa, genitalidade é outra. O cara que sai pegando tudo que é a mulher, isso é muito comum no mundo universitário também, mulher que deita com todo mundo, isso é genitalidade, prazer genital. Não tem conexão sexual mais aprofundada. Então aqui em Êxodo, ele está falando aqui, olha, a sua nudez precisa estar coberta, você como sacerdote precisa estar guardado. E essa abordagem é interessante por causa dos grandes movimentos. Por que falar sobre isso, apóstolo? Por causa dos grandes movimentos sexuais que estão acontecendo. Nós somos educadores sexuais cristãos. Nós precisamos entender que o sexo ele precisa ser falado de uma forma positiva. Os fundamentalistas que existem aí fora, eles demonizaram o sexo. Você sabe, quando a gente começa a falar sobre sexualidade, as pessoas ficam com raiva da gente. Eu vejo no rosto de pessoas chateação, porque não gostam. Por que esse pastor não está falando do amor de Jesus? Por que esse pastor não está falando aqui agora sobre a expansão do reino de Deus em São Paulo pelo M12? Podemos falar, temos falado, eu creio que você tem vindo a congresso e vai se falar, mas eu estou aqui nessa pastoral essa manhã para dizer, ei, se você não se limpar, desculpe a expressão, dessa merda, ela vai feder. Merda fede? Fede. Ok? E aí temos que falar as práticas nocivas, degradantes, que a sociedade está normatizando, gente. A pedofilia, tem projetos aqui, lá em Brasília, para que a pedofilia... projetos que as crianças possam ter diversões sexuais a partir de 10 anos de idade. Eles possam ter jogos sexuais. Houve um projeto de uma ex-senadora que até concorreu recentemente aqui, numa das favelas de São Paulo, que ela fez um projeto que levou 2 milhões de reais para crianças, para bebês nas creches. O projeto era ensinar, acalmar as crianças através da masturbação. E aí o protocolo, um dos protocolos, era que na hora que as crianças, as menininhas, começassem a ficar muito agitadas, isso, aquilo, outro, olha só, ela é uma sexóloga, ela tinha lá as razões dela, porque ela fez aquilo, mas as professoras botavam o dedo na xexeca, na pepeca da menina, para acalmar. Os meninos eram esfoladinhos. Gente, aqui, na barba de vocês. Masturbação, processo de masturbação. Agora, nós estamos vendo pastores apoiando ideologias e ensinos satânicos dentro das escolas. Ideologias, pastores progressistas. Aqui em São Paulo é o maior polo, amados, de igrejas inclusivas. São Paulo. Quando a gente vai falar da questão da inclusão sexual, você sabe que dentro dos parâmetros bíblicos, ela fica fora, dê a desculpa que der. Falar sobre isso a gente nem pode falar muito, porque vem o grupo ativista político em cima e mete processos violentos. Nós estamos falando aqui de uma perspectiva de liderança cristã e que precisa ser orientado. Aqui em São Paulo, não sei se você acompanhou, está acompanhando o projeto da USP de transição das crianças, transição sexual, crianças trans.
As crianças tomando hormônios. Um experimento aqui na USP, na barba de vocês de novo. Que as mães, não, meu filho nasceu menino, mas ele é menina, é um menino no corpo de menina, e entregaram suas crianças para esse projeto da USP, que está fazendo a transição dessas crianças. Nós vamos nos meter? Nós vamos nos meter, sim. A Bíblia diz em Oséias 5,4, olha o que a Bíblia diz em Oséias 5,4, falando sobre a questão dos pastores, das lideranças. Por que esses pastores estão caindo? Por que isso tem que ser um alerta no meio das nossas igrejas celulares? O seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles e não conhecem ao Senhor. Entendeu? Então, olha só, o seu proceder não permite voltar para o seu Deus. O cara está embriagado com a promiscuidade, né? E o espírito de prostituição se apossa dessas pessoas. Então, há um fator espiritual, pastores. A gente aqui está falando das demandas emocionais, ok, até médicas, né? Clínicas de ordem de algum transtorno, mas tem demônio. Só, pastor, que você não pode, aí eu quero dizer assim, você não pode tratar só como demônio, porque há os transtornos, as demandas, as questões emocionais que não são demônios, há traumas, há parafilias, que são as perversões, as doenças que envolvem isso tudo. E esse povo, lembra que a gente está falando dessa infestação, da sexualização que está havendo em toda a sociedade? As multidões estão vindo, gente, elas estão vindo com esse escarrapato todo. Imagina, sua filha cresceu dentro da igreja, linda, maravilhosa, uma menina de Deus, canta no louvor, dança, ama, linda, linda. Aí, no meio da multidão, vem um cara lá, bonitão, novo convertido, se converteu lá e tal, mas o cara era do mundão. Aí vai casar com a tua filha. Esse cara que lá do mundão, que fazia todo o nível de perversão, que teve vida sexual lá talvez desde os 12, 13 anos, vem com um histórico nele. Histórico e formas de sexualidade, às vezes muito doentias e até perversas. E aí ele vem com a tua menininha pura. E a menininha apaixonada. E a menina apaixonada. E ele, meu amor... Sabe o que acontece com essas menininhas? Elas piram. Porque às vezes elas só vêm com a ideia, a identidade de sexo papai e mamãe. O cara vem com a ideia, a família toda, meu irmão. Elas estão com uma ideia natural, de ordem natural, né? E aí pode entrar numa questão de perversão. Por isso, hoje, a igreja é a solução em Cristo, para formatar em Cristo a origem correta. Por isso nós, pastores, vamos precisar, e líderes, desenvolver a habilidade, ferramentas bíblicas fundamentadas na palavra para a transformação espiritual e mental dos discípulos que chegam com a mente pervertida. Porque tinha-se isso há 30 anos atrás, mas com a demanda que estamos hoje, não. Isso está comprovado que não. Nós estamos numa coisa desenfreada, num caminho desenfreado. A sociedade está na questão sexual. E a igreja é a única instituição que pode enfrentar essa malignidade. Posso ouvir amém? Então, nós precisamos estar formatados corretamente. A nossa vida sexual e ação sexual, ela precisa estar bíblica, ela precisa estar plena e ela precisa estar alinhada num sexo maduro e normal que Deus estabeleceu. E aí a gente vai ter autoridade para gerar isso e passar isso para as gerações, para os discípulos que estão chegando.
Olha só, em Oséias 4:11 diz assim: a sensualidade ou a imoralidade ou a prostituição, tá? Oséias 4:11 diz: a sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. A sensualidade, tá? Aí na palavra sensualidade está falando sobre prostituição e imoralidade, tá? O vinho e o mosto tiram o entendimento. Prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Tá? Eu acho que é o versículo 12 aí, tem que completar. Ok. Isso, tá aí, tá completo. Porque o espírito de prostituição os enganou, eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Então, há esse espírito também que envolve, que entra nas lideranças, que o pastor pode estar ali fazendo a obra acontecer, mas Satanás, ele entra dentro desse processo. A nossa ideia aqui hoje é começar um detox sexual, né, para você entender que em 1 Tessalonicenses 4:3, a vontade de Deus é a nossa santificação. Aí eu quero dar um exemplo aqui ministerial, por exemplo, em José, a história de José do Egito, todo mundo conhece aqui, sabe que José foi tirado dos irmãos, foi para o Egito, e quando ele chega lá, ele consegue um posto de honra, ele vira secretário do governador do estado. Então ele sai de um garoto que era escravo, de um jovem homem. A Bíblia diz que José era um cara bonitão. A Bíblia diz que José era bonito de porte, tinha um porte bonito e bonito de aparência. O cara era bonito de corpo e bonito de rosto. Um bom exemplo para você entender é olhar para mim. Vocês estão com algum problema sexual contra mim? Então, é problema de visão, né? Porque visão também dentro da sexualidade tem voyeurismo, o cara que vê. Mas é o seguinte, José, e aquela mulher, ela olhava para José, ela cobiçava, e a Bíblia diz que todo dia, cheque lá no seu texto, ela dizia: José, deita comigo, José, me pega. Está lá o texto, e José não, ele fugia. E muito interessante, em Gênesis 39:9, no dia que ela diz: hoje eu pego esse cara. Nos dias de hoje, imagina quantos WhatsApp, quantos nudes ela teria mandado para ele. Você sabe. Quantos homens aqui no trabalho normal diariamente recebem nudes nos grupos de trabalho? É uma coisa nojenta. Nossos filhos na escola, crianças de 8, 9 anos recebem nudes nos WhatsApps da escola, gente. Você está ligado nisso aí? À tarde a apóstola vai falar sobre a pornografia, também dando uma continuidade sobre isso. O que a gente quer falar aqui? Que é um inimigo silencioso e altamente destrutivo dentro das nossas células, dentro das igrejas, ok? E José tinha um ministério, e no dia que ela disse: hoje eu pego esse cara, hoje eu quero ver. E aí José entra. Já pensou, você chega lá na sua empresa para trabalhar, ninguém foi, está só tu e a dona da empresa. Ela chega com ele: Oi, José. E disse que... as expressões corporais, né, as falas do corpo, quando uma pessoa está buscando seduzir a outra, é muito interessante, né? Tanto as roupas, e aí cabe também aqui uma palavra a nós mulheres, né? A decência no vestir é muito importante, porque fala da nossa sexualidade, da nossa alma, das carências também, né? Uma mulher, quanto mais carente ela está, mais ela também se expõe na questão de roupa, tanto às vezes mostrando como a mulherada envelopada a vácuo. Você já viu a turma envelopada a vácuo? Como é envelopada a vácuo? Imagina uma carne envelopada a vácuo, né? É uma coisa sugada ali, é uma roupa que não cabe para aquele tamanho, mas ela se coloca ali
e ela vai expor muito o seu corpo, tanto para o ridículo, né? Muitas das vezes. Hoje, o Eu desafio vejo, às vezes, de ir pra mulheres academia. centopeia, que elas... assim. Depois ela vai brigar comigo, porque eu fiz esse comentário. Mas, amor, eu vejo. Mas eu vou te dizer outra E as coisa. academias, que elas vão sem Isso, quer dizer, calcinha. as mulheres estão indo para academia sem calcinha. Com Vocês já aquelas viram? né, com Mas aquelas vocês já leggings. viram? Aí o cara vai malhar, ela tá lá. Amor. Eu tô de cueca, amor. Aí, meu Deus, tá lá malhando. O cara tá lá assim, ó, meu Deus. E a mulher, a ciumenta, né, que ela já sabe. Aí, gente, tá cada dia difícil. Mas, Esther, vou te dizer mais uma outra coisa. Não é só na academia. Nas igrejas, as mulheres, as brasileiras... Bumbum, né? O bundex. É uma vantagem de bumbum. São avantajadas, muitas delas. E aí você vir para a igreja com a calça jeans, entrando no rego. Ou às vezes até uma calça. Uma balsa? Uma calça que não está entrando no rego, igual ele está falando aqui. Mas se você coloca um fio dental e você está com uma calça justa, aquilo vai trazer uma sensualidade muito grande nas suas nádegas, né? Deixa eu dizer uma coisa aqui, porque a gente está falando aqui, eu vou falar como homem. Vocês não têm noção, vou falar baixo. Mulheres, vocês não têm noção quantas vezes no dia um homem pensa sobre sexo. Ah, mas a gente quer ter noção agora. Ah, quer ter? Ei, vai pra onde? Ai, meu Deus. Ah, vai fazer uma pesquisa no auditório. Eu sou da pesquisa de campo. Agora eu quero ver. Mulherada, vamos querer saber essa aí? Quantas vezes um homem pensa em sexo durante o dia? Ah, eu sou pastor Agora evangélico. a gente quer saber. Minha filha, eu sou pastor evangélico consagrado. Então pergunta para os apóstolos aí, eles são mais consagrados. Esse aqui já veio pedir para não falar, não expor. Que é isso? Eu vou sim perguntar de você. Não, é de... Eu quero te dizer, só para minimizar os homens aqui, que pensam muito. Sim ou não, homens? Não, a gente quer saber Pera, a calma, amor, quantidade. porque de repente o cara tá do lado da mulher dele e não vai ficar legal. Porque ela pode dizer, tu pensa em mim ou em outra? Tu conhece mulher, Esther? A gente quer saber. Olha aí, até tu, fica na tua. Pensa, homens, pensa ou não? Muito ou pouco? Muito? Se você que está calado... Deixa de ser sem vergonha, pra falar. Porque eu sei. Então eu vou perguntar de novo. Muito? Já começou a aumentar. Vire macho. Muito? Tua mulher não vai te bater. Muito? A gente quer quantidade, Senhor. Amor, Não é só muito. calma. Vê como mulher é complicada. Muito quer dizer muito, mas eu quero saber Não. quantos. Quantos? Pensa. Todo dia. Quantas vezes? Todo dia, toda hora, sem parar. O senhor pensa em sexo durante o dia? Todo dia. Todo dia. O senhor pensa muito em sexo? Todo dia. Você é evangélico? Sim, Mas você não é evangélico? sou. Mas dizem que os evangélicos são diferentes. São diferentes, mas pensam também. Show. Vamos aqui aos consagrados do altar. É a hora do clero agora. Olha aqui, a mulher já está rindo. Não sei se ela está rindo, pergunta, aposto, porque lá em casa está difícil o negócio. E chega uma idade e vai complicando. Mas não é porque vem a idade que complica ou baixa a libido que o cara para de pensar, hein? É testosterona nele. Pensa. Toda hora. Eita, Marli, te segura. Eu pergunto ao ancião de dias, de cabelos maravilhosos. Vocês querem saber? Queremos. O povo quer saber? Queremos a fofoca. Isso é normal. Olha aí, isso é normal.
Vamos aqui ao santo apóstolo. Ao alto clero. Ele pensa em sexo? Eu creio que sim, viu? Tu tem dúvida? Penso, porque isso faz a vida ser completa. Eu estou vindo aqui nos apóstolos. O senhor é apóstolo? Sim. O senhor tem quantos anos de ministério? 48. 48 anos. O senhor fazia sexo? Agora que eu continuo fazendo, eu sou sexagenário. Agora, Então, estão bem pra frente esses apóstolos. não, tomara que seja verdade. Gente, é assim. A vida sexual é uma das coisas mais importantes para um ser humano equilibrado. Por isso que a saúde sexual do corpo do povo de Deus, ela precisa estar em dias. Eu tenho o meu horário. Mas precisa pensar tantas vezes assim. Amor faz parte da biologia masculina. E quando vocês mulheres não entendem que a vida sexual, que o homem se conecta sexualmente com a mulher, e essa conexão é afetivo sexual. Meu marido não me ama, meu marido não presta atenção. Se você investe na conexão afetivo sexual, então ele só quer sexo, eu virei uma prostituta. Você é prostituta? Não. E por que você se sente? Não sei, eu me sinto quando ele quer me usar. Tempo esgotado, o senhor já falou demais. Elas são assim. A gente começa a falar, elas não querem tratar o assunto. Calma, senhor, você está muito excited. Fique de pé. Nós vamos continuar à tarde esse Podemos assunto. continuar esse assunto à tarde? Aleluia. Amém. Nós temos um alvo porque estamos falando isso. Nós queremos falar sobre sexualidade do povo de Deus de maneira leve, para que as pessoas entendam. E de tarde nós vamos trazer alguns componentes, informações científicas, técnicas. Também, apóstolo, queria falar só um aqui. minutinho. Porque é importante, pastor, pastora, apóstolo, que você entenda que no meio existe muita guerra interna, não é só dos homens. Há uma guerra violenta. Quando nós dizemos aqui, os homens falam normalmente, vocês pensam em sexo, por quê? Quantas vezes? Porque isso é intrínseco ao homem. E é natural. E é natural. E se há gaps, se há falhas, se há desafios, queridos, escuta, 60% dos casais têm problema na cama. Isso quer dizer, é como se eu fosse dividir esse auditório aqui. 1/3 disso aqui estaria salvo. O restante, tudo aqui tem problema na cama. Tem infelicidade sexual, tem frustração sexual. Nós atendemos recentemente um casal, casado há mais de 21 anos, ela disse assim, eu não sei o que é orgasmo. Aliás, acho que eu tive foi som, né? Ai, poxa, mas assim, é ruim. E um casal jovem, casal jovem, ela disse, anos, mas por quê? Eu disse, eu não professores universitários, né? Pessoas assim, esclarecidíssimas, mas com uma debilidade, altos tabus, né? Na questão sexual, não se entrega no casamento. E também, casal conselheiro de outros casais, sim, acompanhando vários casais, sim, mas com um elefante na cama deles gigantesco. E ele tinha uma problemática e ela outra, né? Então, às vezes a gente pensa assim, é só aquele que está na pornografia que tem problema. Tabu sexual é um problema. Quando você coloca as estruturas da fé na sexualidade para justificar problema sexual, você está maculando mais ainda a sua sexualidade. Esse livro aqui, Sabedoria Emocional e Saúde Mental Feminina, um dos capítulos desse livro, ele é de minha autoria, eu falo também dos meus desafios na sexualidade.
e aquilo que eu precisei estruturar como mulher, por conta de abuso e por conta de entendimentos errados na sexualidade. Você passou por processos, porque viveu abuso no início da adolescência, e quando falamos desses assuntos assim, ela fala com propriedade. Eu acompanhei o processo de cura dela nessa demanda, e muitas mulheres, gente, é estatística mundial, de cada 10 mulheres, 7 estão sofrendo ou vão sofrer abuso sexual. É muito grande. Agora, o abuso sexual, pegando aqui, por exemplo, olha como isso é interessante. Você imagina uma menina que ela acorda toda molhada de líquido seminal à noite, que ela já tem o processo do sono interrompido, porque alguém vai visitar ela para masturbar a vagina dela ou para molhar ela toda na masturbação dele. Às vezes é um tio, às vezes é o pai, às vezes é o padrasto. 80% dos abusos sexuais intrafamiliar, ocorre dentro do seio da família. 80% é muito grande. Agora imagina que essa menina de 7 ou 8 anos, ela está lá dormindo no momento onde o corpo está se recuperando, ela é acordada com isso, e aí de repente tem um pênis dentro da boca dela, e ela precisa lidar com aquilo. E quando, então imagina a iniciação sexual. Esse órgão genital é de um pai. Exatamente. Quando é de um irmão e de um tio. Eu quero orar aqui para a gente fechar aí nasce muitas doenças. Muitas doenças. Esse livro eu falo em partes no capítulo, falo disso e da reestruturação e de como nós precisamos enfrentar para sermos curadas e voltarmos a uma sexualidade sadia. Porque você pode amar seu marido. Olha, 70% das mulheres sofreram, estão sofrendo ou vão sofrer. Isso é mundial. Deixa eu só concluir essa estatística. Aquele pênis lá no abuso sexual, que é o exemplo da menina aqui, quando o marido chega com o pênis, o cérebro pensa que é o mesmo pênis. Aí você imagina, isso está num trauma. Ela ama esse homem, é o homem da aliança. É o homem da aliança, o homem do altar. Mas aquela menina que foi abusada, tem um trauma que nunca tratou, está diante daquele homem ali, e que aquele homem vai entrar nela. Você imagina a complexidade de se tratar essas demandas. Aí eu olho aqui, trabalhando com estatísticas, 70% das mulheres viveram algum tipo, vão viver. Podemos olhar aqui e dizer que talvez, amada, você está aqui e viveu algum tipo de abuso. Alguém olhou para você de forma sexual, te desejando, alguém tocou em partes indevidas, alguém te mostrou pornografia, alguém te contou histórias fantasiosas que lhe despertaram, alguém te conduziu para ver mesmo, e alguém entrou em você. Tudo isso é abuso. Por isso o pastor falando aos homens aqui, cuide onde você bota a sua mão ou com quem você conversa onde. Porque, eu não fiz nada, eu só passei a mão, é abuso. Ela passou, só toquei no bumbum da cadeia. E você ainda fica lá, estupro de vulnerável. É crime. Tá? É estupro. Mas, doutor. Eu não penetrei. Não penetrou. Mas não penetrou. Lei dos homens. A lei dos homens, porque é assim. Mas eu não botei lá, não estuprei. Eu só mostrei. Ela só viu, eu baixei as calças e me masturbei. Estupro de vulnerável. O estupro não é só uma questão do físico. Do físico. As pessoas pensam. Estupro, as pessoas pensam que é sempre o ato final da penetração. Não. O primeiro estupro é o estupro do psicológico, da estrutura psicológica da criança e adolescente. Nós estamos diante de um desafio que a gente precisa de cura, entendimento. Eu não sei qual a sua demanda aqui, de tarde a gente vai dar continuidade nisso, mas eu queria que você botasse a mão no seu coração, porque essa intoxicação sexual que nós temos vivido na nossa sociedade, o alvo de Satanás, a construção, a engenharia social que se trabalha hoje, é para normatizar uma sexualidade completamente perturbada.
Eu vou falar de tarde o que aconteceu, por que a gente está vivendo esse boom, essa explosão sexual, da estratégia de Satanás, desde a Segunda Guerra, quando Hitler e os seus médicos trouxeram à tona as práticas sexuais como um experimento dos povos, por causa dos danos mentais que uma sexualidade livre, como é ensinada aí fora, faz na alma do ser humano. Amém? Feche os seus olhos, baixe a sua cabeça. E você vai dizer: Espírito Santo, Espírito de Deus, Sara, abre o meu entendimento. abre o nosso entendimento, Senhor. E você vai dizer: Sara-me, Senhor. Sara-nos, Senhor. Se há coisas em mim, meu Deus, se há vivências, se há demandas não resolvidas, me ajuda, Senhor. Tu conheces o Espírito nosso de Deus, nós estamos aqui com esses homens e mulheres. coração. Meu Deus. O Senhor conhece o universo da alma dessas milhares de pessoas que estão aqui hoje. O Senhor conhece o universo das demandas, dos traumas, dos homens frustrados sexualmente, das mulheres, tuas servas, frustradas sexualmente, dos pastores, das pastoras aqui, talvez apóstolos, bispos, que não têm vida sexual feliz, que já tiveram em demandas e situações de dizer: Deus, eu tenho tudo, mas eu não tenho uma plenitude. E eu quero te pedir, Senhor, que hoje o Senhor comece a mexer, a sarar feridas, a trazer luz sobre coisas que ainda estão em trevas. O Senhor comece, meu Deus, a mostrar, meu Deus, demandas, para que o teu povo não seja pego de surpresa amanhã. Queremos ser educadores sexuais, trazendo instrução a esse corpo lindo da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, aqui que se torna referência. Então, meu Deus, nessa referência nós queremos levantar homens e mulheres cheios do Espírito Santo, homens e mulheres com vida sexual, meu Deus, satisfatórias, abençoadas do céu pelo Senhor. Por isso, sara a conjugalidade de cada pessoa aqui. Aonde há fraturas na sua sexualidade, na sua vida conjugal, ore pela sua vida sexual com o seu cônjuge. Diga: Deus, sara-nos. Diga: eu quero ter plenitude, meu Deus. Se há vagas, se há brechas, meu Deus, eu quero te pedir que o Senhor nos sare. Meu Deus, que as nossas igrejas, nossos ministérios, meu Deus, as igrejas celulares sejam conhecidas por uma igreja de homens e mulheres santas, em que não viraremos notícia de jornal, meu Deus, não seremos acusados ou trazidos à tona à luz aquilo que nós já trouxemos para ti à luz. Cura o teu povo, sara o teu povo, em o nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor?